desafios de todo imigrante deve de ser, com certeza, eu sei que é, conseguir um emprego. E hoje eu quero te aliviar um pouquinho essa pressão, te dar algumas dicas para te ajudar na tua job search, para tu conseguir um emprego de uma forma um pouco mais fácil. Então fica comigo. Pessoal, meu nome é Nicole e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Job Search. Eu separei esse vídeo em 3 partes: LinkedIn, muito importante, currículo e onde aplicar. E, se tu ficar até o final do vídeo, mentira, já tá na descrição, pode baixar agora. Eu deixei um template de um currículo prontinho pra tu usar, baixar, fazer do jeito que tu quiser e poder aplicar pra vagas com o teu melhor potencial. Esse currículo que eu vou deixar template para vocês aqui no box de descrição foi elogiado por vários recrutadores. Uma das minhas managers no meu emprego atual, na verdade, acho que foi logo na minha primeira entrevista com ela, ela pediu a minha autorização para disponibilizar o meu currículo com uma amiga dela que também estava procurando emprego. Então vocês têm o selo de garantia que é um currículo top que vocês podem usar e aplicar para vagas tranquilamente, vocês vão ter mais chances de conseguir empregos. Uma das partes mais importantes de um job search é realmente a entrevista. Só que isso é um assunto em si próprio que vai requerir um vídeo inteiro, então a gente vai separar isso aqui em 2 vídeos, eventualmente mais, dependendo de quão longo esse vídeo ficar. E aí aqui, primeiro a gente vai falar só sobre esses 3 assuntos: LinkedIn, o teu currículo e onde aplicar para emprego. Então bora pro vídeo, começando pelo LinkedIn, que vai ser um dos teus maiores aliados na tua job search. Por que eu digo isso? Porque aqui no Canadá, uma das coisas mais importantes em qualquer indústria, quer dizer, não sei se em qualquer indústria, mas em maioria das indústrias, é tu ter um perfil forte no LinkedIn, tu fazer networking, tu saber se posicionar sobre assuntos da tua área, é super, super importante. Primeira coisa, tu precisa ter uma foto de perfil, né, no teu LinkedIn que vá se destacar. Então, é um fundo colorido, é uma foto muito bem feita, meio, tipo assim, profissional, que tu tá sorrindo, que mostra o teu rosto, que tu não esteja usando um óculos de sol, que tu não esteja usando um boneco, que tu não esteja na rua, que seja uma foto realmente mais profissional pra tu te destacar. Assim como tu também precisa trocar a capa do LinkedIn. Muita gente deixa aquela capa, tipo, básica que o LinkedIn deixa lá, mas é importante que tu coloque ali alguma coisa importante sobre ti. Tu pode colocar uma frase, uma foto da cidade pra onde tu tá te mudando, alguma imagem que tu acha bonita, mas pelo menos faz alguma coisa, troca aquela capa pra te mostrar um pouco mais profissional. Agora que tu já tem a tua foto de perfil e já tem a tua capa, a gente precisa falar sobre o headline, que é aquela frasezinha que acompanha, eu vou colocar uma foto aqui, mas é a frasezinha que acompanha o teu perfil em tudo quanto é lugar, no teu feed, quando as pessoas te procuram. É muito importante, eu falei importante de novo, que tu use uma frase que te defina como profissional e algo único sobre ti. Eu vou te dar alguns exemplos. No meu perfil eu tenho lá, que eu sou Digital Marketing Specialist at Here in Life, e eu também coloco que eu sou Project Management Queen. E aí tem um emojizinho de uma rainha, porque isso destaca a minha personalidade, quem eu sou como pessoa e como profissional, e isso chama a atenção. Outro exemplo é no perfil do Yuri, que fui eu que fiz. E daí a gente colocou na headline dele "A guy who creates Excel spreadsheets just for fun" e um emojizinho de um gráfico subindo pra cima. Porque o Yuri realmente gosta de criar, né, planilhas no Excel para curtir a vida dele, porque ele acha interessante. Então, se tu tem algo único sobre você, esse é um lugar onde tu vai colocar aquilo que de preferência que se atrelhe ao teu trabalho ou que se atrelhe ao teu mundo profissional. Todas essas coisas que eu falei são básicas. Agora que a gente vai entrar realmente no trabalho. E a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na hora de criar uma About Section. Essa parte do LinkedIn, tu precisa pensar com carinho, fazer um bom textinho ali e explanar tudo que tu tem como um bom profissional e quem tu é. Essa About Section é como se fosse conheça um pouco mais sobre mim, só que mais voltado pro lado profissional de quem tu é. Então tu pode dar um pouquinho de background, eu venho do Brasil, eu vim pra cá por tal e tal motivo. Tu pode botar uma frase meio motivacional pra mostrar um pouco mais de quem tu é, tua personalidade, mas o mais importante é que tu coloque fatos-chave sobre a tua experiência como profissional para te destacar. É legal também que tu faça menção daquilo que tu colocou no headline, no meu caso, Project Management Queen, e daí eu explano isso um pouquinho mais, falando que eu gosto de usar o Notion just for fun. O Yuri, no caso, a gente explica um pouquinho mais no perfil dele por que ele gosta de criar planilhas no Excel
pra passar o tempo. Então, faz aquela menção de novo pra atrelar e, né, fechar, amarrar o teu perfil. A estrutura que eu mais gosto de usar no About Section é que tu comece com uma quote, uma frase motivacional, sei lá o que, uma frase que tu goste. Logo depois, com meio que um primeiro parágrafo, uma frase, duas frases que explica por que tu veio pro Canadá, fala algumas características algumas das tuas skills quase, e daí mais 3 parágrafos, 2 falando, aprofundando um pouco mais na tua experiência como profissional, nas tuas qualidades, nas tuas skills, e o último meio que fechando tudo numa conclusão, tipo de redação que a gente aprende a fazer no ensino médio, que finaliza dizendo por que tu gosta tanto dessa tua profissão, por que tu tem tanta paixão nisso e como tu quer mudar o mundo com a tua profissão. Como eu disse, tudo isso era básico, tu precisa fazer, e agora é que entra a parte mais trabalhosa. Tu precisa colocar todas as tuas informações no teu perfil do LinkedIn. Tu precisa colocar todas as tuas experiências de trabalho com bullet points dizendo o que tu fazia em cada profissão, em cada experiência de trabalho que tu teve, toda a tua educação, todos os teus certificados. Te dá o trabalho para construir esse teu perfil que tu vai fazer uma vez, provavelmente nunca mais vai mexer nisso, talvez de novo no headline ou no About Section, mas essa sessão tu fez uma vez e acabou. Então foca, faz direitinho, faz com cuidado todas as sessões, coloca todos os certificados que tu já recebeu, todas as línguas que tu fala, coloca todas as tuas profissões, voluntariados, tudo. Falando de voluntariado, aqui eu vou dar uma opinião meio contraditória. Mais importante do que voluntariado é que tu tenha experiência real na área em que tu atua ou que tu quer atuar aqui no Canadá. O que eu quero dizer com isso? Logo que tu chega aqui no Canadá, uma das coisas que tu mais vê as pessoas falando é voluntariado, voluntarie-se pra tudo quanto é coisa. Eu lembro que na Centennial, uns anos atrás, no nosso college, eles fizeram uma ação lá um dia que tu ia pra Centennial pra plantar árvores no campus e tinha tipo só uma quantidade mínima de árvores, então nem todo mundo tava plantando árvore, uma confusão. E uma galera tava, eu vou voluntariado, experiência de voluntariado. Não, é muito mais importante que tu tenha uma experiência real na tua área. Então, nem que tu faça de brincadeira. Por exemplo, tu é um designer, cria um portfólio falso com logos e coisas que tu faz para marcas que não existem para tu mostrar o teu trabalho de verdade. Se tu trabalha em marketing, escreve um montão de post e posta num perfil de falso ou usa aquilo para criar um portfólio bonitinho no Canva, que eu vou falar mais tarde para vocês, mas usa a experiência real, aplicações reais na tua vida. Não tô dizendo que não precisa voluntariar e que não é importante ou legal. Pode fazer, mas não é o mais importante, não é isso que vai te dar o teu trabalho, que vai conseguir um emprego para ti. A tua experiência, o teu conhecimento na tua área é o que vai te conseguir um emprego. Então, como eu falei, tu pode ou fazer, mock portfolios ou tu finge que tu tá fazendo para uma certa marca, tu cria a tua própria marca e faz lá o teu logo, ou faz qualquer área que tu cria um projeto. Se tu trabalha com logística, tu cria a logística da Coca-Cola, mas é óbvio que tu não trabalha na Coca-Cola, sei lá, se isso é um exemplo real. Mas o que eu quero dizer é tenta mostrar o teu conhecimento. E para isso existem internships ou oportunidades não pagas que enquanto tu não tá conseguindo emprego, tu pode usar essas oportunidades para criar experiência e para trazer isso pro teu currículo, pro teu background e pro teu LinkedIn eventualmente. Mas é muito importante que tu leve em consideração que ficar plantando árvore não é... Claro que não tô dizendo que não seja importante, é importante, mas não é isso que vai te fazer conseguir aquele emprego dos teus sonhos, é o teu conhecimento. Falando em mostrar que tu sabe do que tu tá falando, é super importante, esse é meu último ponto sobre o LinkedIn, que tu interaja e crie conteúdo naquela plataforma. Escreve um artigo por mês, usa coisas que tu usou na tua faculdade ou no teu college e publica lá no teu LinkedIn como novos posts, novos artigos, reutiliza o que tu já fez em outros mundos, em outras experiências e coloca no LinkedIn pra tu ter conteúdo lá. Se tu tiver um perfil em branco, com só um montão de informação legal sobre ti, pro recrutador, aquilo não vai ser tão interessante quanto se ele chegasse lá e tivesse cheio, recheado de conteúdo, mostrando a tua opinião e o teu conhecimento, mostrando que tu sabe realmente do que tu tá falando na tua área. Então é importante que não só tu crie bastante conteúdo, mas que tu interaja nos posts das outras pessoas. Então, separa, 15 minutinhos todos os dias de manhã, quando tu tá no banheiro, e fica mexendo no LinkedIn, comenta nos posts, dá uma curtida, compartilha algo, faz questão de interagir naquela plataforma que vai ajudar muito quando tu estiver fazendo networking e crescendo e buscando teu emprego. Entrando agora na segunda parte desse vídeo, que é sobre currículo e que vai ser bem densa, mas eu quero te dar um montão de informação para tu fazer direito. Antes de qualquer coisa, eu quero que tu faça 3 listas. Uma lista de vagas que te interessam, vagas que tu realmente gostaria de ter, accomplishments que tu tem, então uma
lista sobre coisas que tu já fez que são interessantes para tua área e uma lista das tuas skills que se aplicam para tua área ou não. E faz uma lista disso, bota quantas tu puder, quantas tu quiser e cria essas tuas 3 listas. Esse é o primeiro passo. Depois disso, eu quero que tu faça um teste de personalidade. Eu sou suspeita a falar porque eu amo esse site que eu vou botar no link da descrição, que eu vou colocar na descrição para vocês fazerem. Mas faça um teste de personalidade. Eu recomendo o 16 Personalities Test. É muito bom. A plataforma deles é muito boa. Eles têm uma Mastery Journey que te leva a uma jornada de autoconhecimento. Tu recebe e-mails com a newsletter deles que te dão insights sobre a tua personalidade. É muito legal. Faz um teste de personalidade para tu te conhecer um pouco mais. Por último, antes da gente entrar no currículo mesmo, eu preciso que tu crie uma conta no Canva, que é uma plataforma muito legal que te permite criar, nem sei dizer, muitas coisas, post, artigo, camiseta, né, os designs de qualquer coisa que tu consiga imaginar, tu consegue fazer no Canva. É gratuita, tem um plano que tu paga, não é tão caro assim, super recomendo. Façam uma conta no Canva, que o template do currículo que eu vou compartilhar com vocês está lá no Canva, então vocês precisam ter uma conta para poder usar. Lá no Canva tem várias opções de currículos que vocês podem usar que não são o que eu vou passar, o template que eu vou passar para vocês. Então, se vocês não gostarem do meu template ou quiserem testar e fazer o de vocês mesmos, lá no Canva tem milhões de opções que vocês... Não, milhões eu exagerei. Mas tem muitas opções que vocês podem escolher e fazer o de vocês. Agora sim, a gente pode falar sobre formular o teu currículo. Primeiro de tudo, tu precisa definir se tu quer usar uma foto no teu currículo ou não. Muitas empresas não gostam, que aqui no Canadá, na verdade, eu acho que nem é permitido que se use foto no currículo, mas várias empresas vão aceitar. Só talvez o que elas peçam é que quando tu realmente vá fechar a oferta lá e eles vão colocar o teu currículo no HR e, né, colocar nos records dele, eles pedem pra tu mandar uma cópia sem foto. Mas é total da tua escolha se tu quer colocar uma foto ou não. Além disso, tente ser o mais conciso, direto, keep it short, o mais possível, e que é meio estranho porque esse vídeo está super longo, mas na hora de fazer teu currículo seja super direto, vá direto ao ponto, keep it short. Outra dica para tu ter em mente enquanto a gente for falar sobre as outras partes do teu currículo é que tu tem que usar, não, tu não tem que, mas é legal que tu use fancy words. O que eu quero dizer com isso? Successfully, effectively, efficiently, led, oversee, actively, todas essas palavras spearhead, oversaw, todas essas palavras que são meio, sabe, fensudas, usa essas palavras porque elas vão realmente te trazer bons resultados. As pessoas, os recrutadores gostam dessas palavras no teu currículo. Principalmente quando tu tá falando da tua experiência de trabalho, que é o que a gente vai falar agora. Quando tu for descrever a tua experiência de trabalho, não existe parágrafo, texto, ou, sabe, aqueles blocão de texto. Tu precisa de bullet points, descrevendo ações e resultados que tu fez na empresa em que tu trabalhou enquanto tu estava performando aquela vaga em específico. É muito importante que tu fale de resultados, ou como aquilo se encaixa no business como um todo, como aquela única coisa lá que tu estava fazendo se encaixava no business como um todo, como trouxe resultados. Mencione números, dados. Eu economizei X% na minha empresa. Eu fiz isso, eu manage 4 pessoas aos 20 anos. Faz questão de usar dados, estatísticas, números, coisas que vão chamar a atenção das pessoas quando elas estiverem passando, porque é literalmente isso que acontece. Os recrutadores vão passar os olhos dele, vão vetar o teu currículo assim. Então tu precisa chamar a atenção colocando esses pontos específicos, principalmente com números e dados. Eu sei que isso não é possível para todas as profissões, até inclusive na minha profissão é um pouco mais complicado, porque às vezes os employers não te compartilham essa informação. Então, por mais que tu saiba que tu tá trazendo resultados, ou o employer não te compartilha isso, ou tu é um designer, tu não sabe realmente o que o teu design tá afetando no business como um todo, ou sei lá, eu sei que é um pouco complicado. Então, usa de outros tipos de estatísticas. Por exemplo, enquanto eu trabalhava lá, eu fiz X número de projetos. Ou eu trabalhei naquela empresa e eu supervisionava 5 pessoas. Eu fiz isso com 20 anos. Eu usei um budget de $100 mil. E isso é uma coisa que eu tô usando agora na minha última experiência. O meu budget é multimilionário. Eu não consigo atrelar diretamente os resultados que eu trago para a empresa, mas eu posso dizer que eu cuido de um budget multimilionário. Então essas coisas tu consegue utilizar para trazer um pouco mais resultados e mais tangibilidade para tua experiência.
Nossa, tangibilidade. Agora que tu já entendeu como formular a tua experiência de trabalho no teu currículo, vamos falar sobre a tua educação. Nenhum recrutador quer saber aonde tu foi pro ensino médio ou pro ensino fundamental, muito menos pro ensino fundamental. Pelo amor de Deus, não vai me colocar lá colégio X durante anos X e X, enquanto eu tinha 5 aninhos de idade, eu tava lá no maternal. Não, ninguém liga. Ouso dizer que ninguém liga para praticamente nada, a não ser a tua formação acadêmica e alguns certificados, algumas coisas que tu fez nesse ponto. Nada de high school, nada de... A não ser que tu tenha feito high school no Canadá. Mas daí, ao invés de colocar na área de educação, tu pode colocar na área de accomplishments. Que tu veio morar no Canadá novo e tu ficou sozinho, tu fez high school. Mas enfim, não coloca onde tu foi no ensino fundamental, que não faz nenhum sentido. Nenhum recrutador quer ver isso. Na parte de educação, tu precisa ser sucinto. Tu precisa ir direto ao ponto. E se tu tem uma formação, por exemplo, num college, ou tu tem um bachelor's degree, mesmo que seja no Brasil, faz um mini resuminho do que aquele curso te trouxe. Isso é interessante Isso é legal para quando os recrutadores estiverem vendo, bater o olho no teu currículo, eles entenderam o que aquele teu diploma ou aquele teu degree trouxe para ti como profissional. Uma das coisas que eu vejo as pessoas errarem muito na hora de construir um currículo é escrever uma redação inteira sobre a vida delas no currículo, em vez de ser super direto e falar sobre as coisas que realmente importam. Tu quer ser super curto e direto ao ponto, com 3 ou 4 frases, tu resume quem tu é, por que tu veio pro Canadá, ou há quantos anos tu tá naquela área, fala um pouquinho sobre os teus gostos, coisas que tu gosta, principalmente se elas se relacionam com a tua profissão ou se elas agregam algo na tua vida. Por exemplo, eu adoro produtividade, planejamento, project management. Isso é uma coisa que atrela muito ao meu trabalho, porque eu literalmente sou uma project uma project manager. Então é importante que eu mencione isso também. Agora, no caso de vocês, fale de quantos anos vocês estão na indústria, quantos anos vocês fazem isso, com quantos anos vocês começaram. Seja sucinto, 3 a 4 frases, mas que elas literalmente entreguem informação que sejam importantes para o recrutador. A última parte do teu currículo é a parte de accomplishments e skills, que são relativamente parecidos e são muito, muito cruciais na hora de tu conseguir uma vaga de emprego. Por quê? Porque existe um sistema que eu não faço a menor ideia, um algoritmo que eu não lembro agora o nome. Se a gente lembrar, a gente coloca aqui em algum lugar na tela, que ele lê o teu currículo para os recrutadores. Várias empresas, principalmente as maiores, elas vão usar esse tipo de sistema para ler o teu currículo antes de um ser humano simplesmente ver pela primeira vez o teu currículo. Então é importante que tu use keywords e que tu seja específico na tua experiência por causa disso. Agora, tu lembra as 3 listas que eu pedi para tu criar lá no início dessa sessão sobre o teu currículo? É aqui que tu vai usar isso. Tu vai usar as tuas skills, os teus accomplishments e as vagas que tu selecionou para selecionar para selecionar quais skills e quais accomplishments tu vai colocar em cada currículo que tu vai construir. Por que eu digo cada currículo? Porque tu vai ver muita gente dizendo para tu fazer um currículo para cada vaga que tu aplica. Eu não sei vocês, mas eu não tenho saco nem paciência para fazer isso. Então o que eu fiz foi que eu construí currículos base para tipos de vaga que eu aplicava e eu colocava skills e accomplishments específicos usando as keywords daquelas vagas que eu busquei antes para chamar atenção para o meu currículo. Então eu tinha um currículo que eu usava para startups, um currículo que eu usava para posições de manager, um currículo que era mais focado em social media, um currículo que era mais focado em email marketing. Eu sou da área de marketing, então tudo isso, né, faz sentido. Mas então pega e cria silos de áreas que tu tá vendo que tá se repetindo bastante nas tuas vagas que tu selecionou e cria esses silos pensando nas skills e nos accomplishments que tu pode usar como keywords para chamar a atenção do recrutador quando ele estiver vendo centenas e milhares de currículos, para ele olhar pro teu e bater o olho e dizer, caralho, eu gostei dessa pessoa. Cria uma pasta no teu computador e salva cada uma desses currículos com o nome, ou dentro de uma pasta, com o nome do silo que tu criou. Uma é para manager, uma é para startup. E quando tu estiver aplicando, tu só faz o upload daquele que faz sentido naquele momento para aquela vaga que tu tá aplicando. Para finalizar a sessão de currículo desse vídeo, a gente precisa falar sobre uma coisa que nem todo mundo entende, eu também não entendia. O teu currículo é uma página só e cada informação que tu coloca tá competindo uma com a outra pela atenção do recrutador. Então, se tu coloca informação que é desnecessária, ou sobre o teu maternal, ou sobre um curso que tu fez em 1959,
essa informação tá competindo com a tua experiência real de trabalho importante pro recrutador ou com a tua skill, aquela keyword que tu tanto quer que chame a atenção do recrutador. Então faz questão de só colocar o que é realmente importante no teu currículo. Para acabar esse vídeo, a gente vai super rápido falar sobre os 2 sites mais importantes onde tu consegue aplicar para vagas aqui no Canadá. O primeiro site é o próprio LinkedIn. O LinkedIn não é só uma rede social, uma rede de networking para profissionais. Ele também é uma plataforma onde tu consegue aplicar para vagas de emprego. E o mais legal do LinkedIn é que os recrutadores conseguem entrar em contato contigo diretamente pela plataforma, te mandar mensagem por ali, marcar entrevistas, ver o teu perfil direto ali, principalmente se tu aplica com o InApply, eu acho que é o nome, que é a plataforma integrada de aplicação de currículos. Daí tu não precisa sair da plataforma do LinkedIn, ir para outro website e preencher todas as informações. Então usa o LinkedIn um monte para aplicar para vagas. E a segunda plataforma mais importante aqui no Canadá é o Indeed. O Indeed é relativamente não tão confiável, porque nem todas as vagas que tem lá são super vetadas como as vagas que tem no LinkedIn, e nem todas elas são maravilhosas como as vagas que tem no LinkedIn, mas é um marketplace para jobs que realmente vai te salvar a tua vida, principalmente quando tu logo chegou pro Canadá, porque são as empresas, as empresas mais jovens, os pequenos negócios, pequenos e médios negócios, costumam postar vagas lá no Indeed e não no LinkedIn. Às vezes elas nem sabem no LinkedIn, ou elas não sabem como criar um perfil ou uma conta de empresa. No Indeed é super fácil, super rápido, então tu vai encontrar muita opção de emprego lá no Indeed. A gente vai deixar os 2 links na descrição, então faz questão de criar tua conta lá e de começar a aplicar nessas 2 plataformas. Então por esse vídeo é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, principalmente a desmistificar um pouco a busca por um emprego, a job search aqui no Canadá, que tem tanta informação e chega a ser um pouco assustador. Usa todos os links da descrição, o Canva, o teste de personalidade, o template que eu te dou que tu pode personalizar inteiro para ti. Usa esses links e começa a construir o teu perfil no LinkedIn, aplicar para vagas no Indeed, e eu tenho certeza que tu vai conseguir um emprego bem legal, rapidinho, in no time. E eu vou criar um vídeo, vou acabar gravando um vídeo pra falar só sobre entrevistas, então se inscreve no canal, deixa teu like, comenta se tu gostou desse vídeo e ativa o sininho de notificações pra tu receber o próximo vídeo sobre entrevistas, onde a gente vai entrar na parte que eu mais gosto. Eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima.